Então, vamos lá. O que eu falei só foi conceito, dá para pegar, certo? Então, vejam, esse fator hereditário, né, que Mendel desenvolveu, descobriu, de que um fator vem do pai e o outro fator vem da mãe para poder formar um gene, isso acontece aonde? Isso acontece na reprodução. Então, como eu estava dizendo assim, vocês lembram, por exemplo, que quando a gente estava falando de divisão celular, quando a gente estava falando de meiose, da formação das células germinativas, vocês lembram que eu falei que os cromossomos eles estão emparelhados e aí em um determinado momento são separados esses cromossomos, ou seja, quando a célula lá ela tem 46 cromossomos, tá? E aí esses cromossomos são separados. E aí vai 23 para um lado e 23 para o outro, para poder dividir a quantidade de cromossomos que tem na célula, e aí essa célula fica com 23. Lembram disso, né? Isso é a meiose, tá? Isso não é a mitose, é a meiose. E aí a gente tem lá a célula germinativa com 23 cromossomos. Vamos lá, o espermatozoide. Tá certo? E aí, cada espermatozoide daquele, ele tem os seus fatores genéticos. Tá bom? A mesma coisa acontece com o óvulo. Aí, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, né? Ele fecunda o óvulo, e aí esses cromossomos se encontram, aí o que é que acontece? Acontece o que? O encontro desses fatores, certo? E aí acontece a formação do gene, tá certo? Ou seja, o gene, ele é apenas um gene do par, ele é transmitido à célula sexual, quando ele se divide. E aí, quando ela se encontra com os cromossomos do pai ou da mãe, aí é quando o gene ele vem ser modificado ou ele vem à tona. Tá certo? Dúvidas com relação a isso, gente? Não, né? Aí, ó, tem outra lei também de Mendel, que é a segunda lei. Não, a minha era a segunda lei que estava falando ali. Volta, a segunda lei a gente não vai ver esse ano, tá? Então, recapitulando, segundo Mendel, os genes eles não se misturam após a fecundação. Tá? Muito importante a gente saber disso. Eles ficam lado a lado, tá, gente? Os genes eles não se misturam. Não tem como um cromossomo se misturar com o outro. Né? Apenas quando acontece aquela troca lá, que é o crossing over, que eu expliquei a vocês, mas apenas. Tá? Mas em questão de gene, o gene ele não se mistura, ele fica um do lado do outro. Tá certo? Independentemente de se manifestarem ou não. Como a gente viu, por exemplo, fulano tem um gene, mas não manifesta a doença, tá? Independente de ele manifestar ou não, mas ele vai estar lá. Além disso, Mendel entendeu que esses genes ou fatores se separam na hora da formação dos gametas, ou seja, na hora da formação das células germinativas, como eu falei a vocês, tá? Indo apenas um gene para cada gameta, para cada célula germinativa. Quando há fecundação, os gametas se unem e o par de genes para cada característica é constituído. Isso é o que a gente chama de segregação dos fatores, que dá a pureza dos gametas. Segregação é separação, tá? Então, quando uma célula germinativa ela vai ser formada, acontece a segregação dos fatores. E é o que deixa os gametas puros, tá? Lembra que para ter natureza pura, a gente não pode ter, por exemplo, azão, azinho. Tem que ser azão, azão ou azinho, azinho. Se por um acaso uma célula ela tem o fator azão, azinho, e eu divido isso, o que é que vai acontecer? Eu estou deixando essas células germinativas puras. Aí, quando essa célula germinativa ela encontrar outra célula que tem aquele mesmo fator, por exemplo, azão, e a outra célula também tem azão, elas vão se juntar e vai trazer uma característica pura e não uma característica híbrida. Lembra bem, puro é azão-azão ou azinho-azinho. E híbrido é quando eu tenho misturado azão-azinho. Dúvidas? O que, no caso, seria híbrido, Híbrido, especificamente? vamos lá. Uhum. Uma coisa híbrida, bem popularmente falando, tá, Jenny? É o vira-lata. Tá. É o vira-lata. É, acho que Tá? O eu puro, acho que puro é o entendi. raciado, é o de raça, né? É o puro.
Só que isso não existe na nossa genética. Assim, eu falo assim, o de raça e o vira-lata, mas assim, para que vocês entendam, mas isso não existe na nossa genética, tá? O híbrido é aquele que, na genética, já que a gente entendeu mais ou menos como é, na genética, o puro é aquele que ele só vai ter aquela característica e pronto. O híbrido, ele vai ter a característica dominante, mas ele vai carregar um gene hereditário. Exemplo, uma pessoa albina, ela é pura. Um albino, ele é puro, porque o gene dele é azinho-azinho. Aí, o que seria o híbrido? O híbrido é o filho do albino que casou com uma mulher normal e tiveram um filho. Aí esse filho não vai desenvolver a doença. Ele vai ser azão, azinho. Porém, esse azão, azinho mostra que ele tem o gene. Então, ele não é puro, ele é híbrido. Deu para entender agora? Entendi, entendi. Então, vejam. Ai, Oh, pode falar. fale. O híbrido em si, ele só especifica, não só se especifica nessa explicação, né? Não, em toda e qualquer especificação genética, com a característica genética. Foi azão, azinho, tem a letra maiúscula e a minúscula, ele vai ser híbrido, certo? Entendi. Agora, assim, a gente não só tem hibridismo na genética, a gente tem alimentos híbridos, tá? Que é quando a gente mistura determinados alimentos. Você já viu frutas híbridas? Eu acho que você já viu isso. É quando a gente pega a característica de duas frutas e mistura, tá? Mas isso aí é coisas da biotecnologia, que a gente vai ver bem lá no terceiro ano do ensino médio, tá certo? Uhum. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho desses experimentos de Mendel, né? Então, as ervilhas que ele utilizou foi a Pisum sativum, tá? Que são ervilhas de cheiro, e elas são muito comuns lá na região da Europa. Não é essa ervilha normal que a gente tem, não. Por que ele escolheu ervilhas? Primeiramente, fácil cultivo, tá? Por quê? Porque essas ervilhas, elas dão origem a muitos descendentes, tá? Em um ciclo de vida curto. Então, por exemplo, vamos dizer lá que em uma semana ele já tinha lá indivíduos que dava para reproduzir. Então, era muito rápido o ciclo de vida. Eu disse uma semana, mas não é, um pouco mais. Mas é para que vocês entendam mais ou menos, tá? Outra característica disso é que essas ervilhas elas têm a sua cor, o seu aspecto, a sua forma, certo? Muito aparente, tá certo? Então a gente vai ter, por exemplo, tanto ervilhas verdes como ervilhas amarelas. A gente vai ter ervilhas que têm a pele rugosa e ervilhas que têm a pele mais lisa e todas da mesma espécie, certo? O que muda é só a sua genética mesmo, tá bom? O que foi que ele fez? Ele utilizou da pureza dos parentais, ou seja, as plantas que ele pegava eram puras. As plantas que ele fez, todas elas eram puras, tá? E quando ele foi fazer esse tipo de experimento, ele usou o método de polinização artificial cruzada, que acredito que vocês estudaram isso no ano passado, hein? Quando estavam estudando as plantas lá. Lembram disso? O que é a polinização? É o método reprodutivo de plantas, tá? Que é quando eu retiro o pólen, né, de uma flor e coloco em outra. Artificial, porque sou eu que estou fazendo, eu estou provocando isso. E cruzada, porque uma planta fecunda a outra. A gente tem plantas aí que vocês sabem que tem uma característica de hermafrodita, né? Que a planta ela tem tanto a flor masculina quanto a flor feminina. E aí eu posso, ó, uma fecundar a outra. Tá certo? Dúvidas? Então vejam, as 7 características estudadas por Mendel foram essas. Então ele pegou, por exemplo, 2 tipos de ervilhas, de plantas de ervilhas. Sendo o primeiro tipo de ervilha, ela tinha a casca da ervilha lisa, ela era amarelada, a semente era cinza, tá? A forma da vagem
ela era mais gordinha, mais inchada, inflada, né? A cor da vagem era verde. A posição das flores era a posição axilar, tá certo? Que essas flores se espalham mais, vamos dizer assim. Espalham não, axilar é aquelas flores que crescem só no lugar só, no meio, assim. E a altura dessas flores ela era alta. Então, isso era uma característica de um tipo de planta. Que essas características eram dominantes. Lembram bem disso, tá? Dominante é aquela característica que vai dominar. E a outra característica de planta era a semente que tinha a semente não era lisa, era rugosa, a ervilha era verde, a semente era branca, a vagem ela já não era inflada, ela já era mais comprida, certo? A vagem era amarela, as flores nasciam de forma espalhada e a planta era mais baixa. Então vejam que ele pegou literalmente características totalmente diferentes, mas de uma planta de mesma espécie. Entenderam isso aqui, né? Aí vamos lá. Vamos ver mais ou menos o passo a passo desse experimento de Mendel. Tá certo? Esse tem aqui, tem. Pronto, ótimo. Então vamos lá, gente. Presta atenção. Então a primeira coisa que Mendel fez foi o quê? Ele utilizou plantas puras. Deixa eu pegar aqui um lápis. Ó, ele utilizou plantas puras, ou seja, ele utilizou plantas azão, ó, azão. Azão, azão não. Peraí, azão, azão. Só um minuto. Ó, ele utilizou a planta azão, azão. E se um era azão, azão, a outra seria o quê? Hein, gente? Para ser puro. Azinho, azinho. A outra seria azinho, azinho. Isso, muito bem. Tá? Então ele utilizou esse tipo de plantas aí. Aí vejam que interessante. Uma dessas plantas tinha uma cor da flor diferente. Então, eu não lembro qual era agora, depois a gente, se eu tiver errado, eu corrijo. Mas eu acredito que as plantas recessivas eram brancas, as flores, certo? E as dominantes, as flores, eram roxas, tá? Então, era uma característica também. Só que Mendel não sabia disso. Ele cruzou a planta roxa com a planta branca para ver o que acontecia. Entendeu? Ele não sabia dessa questão das características e tudo mais. Tá? E aí ele utilizou plantas puras, cruzou plantas puras de semente lisa com plantas puras de semente rugosa. A mesma coisa se encaixa aqui, tá? Cruzou plantas puras com a flor branca e com plantas puras da flor roxa. A mesma coisa se encaixa, tá? Essa primeira geração aqui, ó, ele chamou a geração P. Por quê? É a geração parental, tá? Ou seja, essa geração parental, ela iria gerar a primeira geração de filhos, que ele chamou de F1, tá certo? Então, ó, os primeiros indivíduos ele chamou de geração parental e a primeira geração de filhos ele chamou de F1. Por que vocês concordam que quando ele fez esse cruzamento aqui, deu 100% azão azinho? Concordam? Quando ele fez esse cruzamento, ó, deu 100% de azão azinho. Tá? E aí, ó, como a flor roxa era dominante, a flor branca, todos os indivíduos que nasceram com a flor roxa. Entenderam? Aí ele ficou, como é que eu posso dizer? Indignado com o que aconteceu. Ué, como é que eu cruzei plantas de flores roxas com plantas de flores brancas e nasceu tudo roxo? Cadê os filhos brancos? Aí ele ficou, ó, pensando naquilo. Tá certo? Por quê? Porque a característica branca teria desaparecido
nessa geração de filhos. Olha o que foi que ele fez. Ele pegou e usou a cabeça. Ô, professor, Foi. seria como se uma genética fosse mais forte que outra. É justamente isso. Por isso que se dá o nome de dominante, Júlia. Porque a genética da flor roxa, ela domina na genética da flor branca. Entendeu? Por isso que tem mais pessoas com olho castanho do que com olhos azuis. Porque o olho azul é uma característica recessiva e o olho castanho é uma característica dominante. Entendeu? Agora, é basicamente nisso que a genética... Caraca, interessante demais. Demais, muito. Tá? Aí, veja, voltando para cá, o que foi que Mendel fez? Ele pegou 2 desses filhos, tá, gente? Não tem problema, tá? Porque são plantas. Então, ele pegou 2 desses filhos que tem a flor roxa, mas eles têm a flor roxa, mas lembram que eles foram cruzados com uma flor branca também? Então, quer dizer que eles têm o quê? Eles têm o gene, não desenvolveu porque a flor roxa é dominante, mas eles têm o gene, tá? E aí, ó, essa geração F1, ela é o quê? Ela é azão azinho, ó. Já não é mais a geração parental que eu estou cruzando aqui, é a geração F1, tá? E aí, quando a gente fez esse cruzamento, quando ele fez esse cruzamento, como foi que esse cruzamento foi originário? Então, ele ficou daquela forma, azão, 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 azinho, azão, azinho, que a gente já está cansado de saber como é que faz, né? Nem precisa nem fazer mais as setinhas. E azinho, azinho. Ou seja, quando ele fez o cruzamento, a geração F2 deu origem a algumas plantas com a característica de flor branca. A maioria com a característica de flor roxa, né? Ou seja, 75%, e 25% daquela geração de plantas nasceram com a flor branca. Então, aí foi que ele ficou mais indignado ainda. O que é que está acontecendo? E aí ele descobriu a hereditariedade devido a isso. Tá certo? Então, vejam. Mendel deixou que a geração F1 se autofecundasse, ou seja, não foi ele que estimulou essa fecundação, né? Ele deixou que isso acontecesse naturalmente, deixou as plantas lá perto. Vocês sabem que a planta ela se autofecunda até pelo vento, né? Só basta lançar o pólen na flor. E aí, depois de um certo tempo, ele conseguiu ver a segunda geração de filhos, né? Que é a geração F2, mas com a característica das plantas aí de flores brancas que apareceram. Aqui no meu slide eu estou usando as características de semente lisa e semente rugosa, mas se aplica do mesmo jeito, tá certo? Aí vejam, na primeira geração F1, o atributo roxo, de flor roxa, de flor branca, desapareceu, tá? E o atributo de flor roxa, ele permaneceu. Aí, por isso, foi chamado de dominante. Então, o gene dominante vem daí. Foi Mendel quem colocou esse nome, tá? Na segunda geração de filhos, o atributo de flor branca, ele reapareceu. De alguma forma, ele permaneceu nos indivíduos de F1, né, da primeira geração de filhos, só que de uma forma escondida, voltando a reaparecer na geração seguinte, tá certo? Então, esse gene, ele se escondeu na geração 1, tá? Dúvidas? E aí, quando a gente fez o cruzamento desses 2 híbridos, né? Aí foi que reapareceu o gene recessivo. E assim ele descobriu a hereditariedade. Não é lindo? Então, aqui na imagem, ó, só ressalta, só mostra aquilo que a gente já vinha estudando, ó. Então, aqui a flor roxa, ela é azão, azão, ó. Certo? E a flor branca, ela é azinho, azinho. Quando houve o cruzamento, né? O que foi que aconteceu? A geração parental, ela deu origem à geração de filhos 1. E nasceram todos roxos, ó. Ou seja, nasceram todos
azão, azinho. Aí vejam, ô professor, e naturalmente isso não aconteceria, não? Não, porque naturalmente as flores, as plantas de flores roxas, elas vão, ó, apenas se autopolinizar. A planta, ela se autopoliniza. Existem plantas que têm a flor macho e a flor fêmea, e ela mesmo se poliniza, certo? E aí a planta se autopoliniza e aí não queria acontecer isso. Então, por isso que elas nascem todas roxas, todas brancas e tudo mais. Mas Mendel, aqui, ele foi perspicaz, tá? Ele simplesmente ele fez, não, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar uma e vou cruzar com a outra. E aí, quando ele fez esse tipo de polinização artificial, porque não é natural, aí foi quando ele viu isso. Tá? Ele misturou aqui os genes, e aí nessa primeira geração nasceram todos roxos. Porém, eles carregam o gene aqui. Tá certo? Na segunda geração, aconteceu aqui, essas plantas se autofecundaram, aí sim, por elas possuírem esse gene recessivo, nasceu aqui, ó, o indivíduo, eita, saiu, diferente, ó. Todos nasceram azão, azinho, azão, azinho, aqui nasceu azão, azão, mas esse indivíduo aqui, ele nasceu, ó, recessivo, diferente. E isso é a lei da hereditariedade. Não é lindo, gente? Agora, imagine ele lá no século XIX, ele não tinha nada, ele só tinha as plantas para poder fazer isso. Esse foi o experimento da vida dele. Aqui é só explicando mais ou menos como foi que ele fez a polinização